Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso 7º episódio, né? E é o segundo da nossa mini temporadinha de monstros. O episódio de hoje é um filme de 1994 chamado Lobo, do Mike Nichols, grande diretor, com um elencão também, né? Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader, tem o Christopher Plummer, uma pontinha do Richard Jenkins. É um drama / comédia / horror, né? Mas antes disso, né, vou apresentar meus co-hosts, como sempre, grande Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bem? E o Igor de Campos. Olá, gente, tudo bem? E eu, como sempre, sou o Felipe Sobreiro. Então, o filme de hoje, né, que a gente mencionou é Lobo. É um filme que gerou uma certa divergência aqui entre nós, né? Vamos começar por quem recomendou o episódio para nós, o Diego. Qual é a sua história com esse filme, né? E qual foi a sua impressão geral dele nessa última vez que você assistiu? Então, eu adoro esse filme, mas são razões muito específicas. Porque eu assisti esse filme com 15 anos, quando ele foi lançado em 1994. E quando eu assisti esse filme, eu não sei porquê, mesmo sendo um adolescente de 15 anos, eu tive muita identificação com o Jack Nicholson. Um ator de meia idade, né? 50 anos. Isso já diz que entre nós aqui, pra quem tá escutando e não sabe, né? O apelido do Diegão é velho. Né? Então agora, nessas horas, a gente entende por quê. Né? Se o jovem Diego, aos 15 anos, assistindo um filme sobre um cara passando por uma crise de meia idade, ele se identifica com o protagonista, cara, claro, mas é claro. Eu assisti esse filme no cinema e depois em casa, né? Algumas vezes, né? Nessa idade, 15, 16, 17, eu praticamente revia esse filme todo ano, né? Porque eu sempre fui muito fã de lobisomem, sempre fui fã de transformação em lobisomem, sempre adorei Lobisomem Americano em Londres, sempre adorei Thriller do Michael Jackson, sempre gostei de filme de lobisomem, né? Eu sempre gostei dessa ideia do homem liberando a fera dentro de si, assim. Meu herói favorito é o Hulk. Eu tenho uma tatuagem do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É um dos meus contos favoritos da história da literatura ocidental, né? The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, né? Do Robert Louis Stevenson. Então, sempre fui muito fã desse trope. E é engraçado isso, vou só falar isso, né? Na época, eu achei a maquiagem, os efeitos espetaculares. Então é diferente. Eu achei, uau, o Jack Nicholson saltando no ar, assim, uma escada inteira, aquele portão do estábulo gigante, né? Eu achei perfeita a maquiagem, sabe, no James Spader e nele, assim, sabe, dos pelos e dos olhos, da lente amarela, sabe? Eu achei empolgante o dublê correndo atrás do viadinho na floresta. Eu achei muito fera, eu achava ótimo. Eu totalmente entrei no filme, sabe? Menino. Então, eu sou bem suspeito pra falar, mas eu amo esse filme até hoje. Muito bom. Igor, e a sua opinião e sua história com esse filme? Não tô absolutamente nada de acordo com o Diego, assim. Eu acho ótimo ouvir o Diego falando essas coisas, né? Porque eu ainda tento buscar na minha memória, assim, poxa, eu acho que eu falhei com esse filme, então eu deveria assistir de novo. Mas aí eu lembro de certas cenas dele, e aí eu penso, não, eu não deveria assistir essa porcaria de novo, não. Não, eu tô de brincadeira aqui com vocês, mas assim, eu não achei o filme, assim, tão ruim quanto eu tô pintando ele agora. Eu achei ele bem decepcionante. Um dos principais motivos de eu ter achado ele tão decepcionante é que, realmente, quando você assiste, assim, a gente tá falando, né, sobre filmes com monstros, né? Não necessariamente filmes de monstros, mas filmes que têm monstros, né? Ou cujo tema principal gira em torno de uma criatura monstruosa. E pro nosso filme de lobisomem, a gente escolheu agora o Wolf com Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer. E eu achei eu acho que é uma escolha bem interessante, porque é um filme, assim, bem fora da curva. Assim, um filme de lobisomem bem fora da curva, apesar de ele ter ainda algumas características de filmes clássicos de lobisomem. Você tem um interesse amoroso que tem que ser salvo, que é a Michelle Pfeiffer no filme. Você tem uma maldição antiga, você tem um amuleto que supostamente pode salvar ou diminuir os poderes do lobisomem. Bom, enfim, né, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio. Mas ficou faltando uma coisa pra mim, que é um dos principais motivos, talvez o principal chamariz, que faz com que alguém, pelo menos eu, né, assista um filme de lobisomem, que é todo filme de lobisomem que se dê respeito, ele tem uma cena de transformação chocante, ou diferente, ou você sente, né, a grande drama, a tragédia do personagem, né, e a monstruosidade da fera a partir de uma boa cena de transformação. Então eu acho que os grandes filmes, os mais memoráveis filmes de lobisomem da história, eles têm cenas de transformação muito marcantes. E esse filme não. Como o Diego falou, é um filme que ele transita, ou pelo menos ele
tenta transitar, na minha opinião, de uma maneira meio desleixada, entre comédia, entre um drama, romance, filme de horror. E, assim, na minha opinião, eu acho que ele falha em vários momentos nessas tentativas dele. Claro, isso é só uma questão de opinião, assim, sabe? É o que eu achei do filme. Pessoas podem assistir esse filme e podem gostar muito dele, sabe? Eu confesso que eu achei o ritmo dele um pouco chato, né? Eu não me interessei muito pela história romântica dele. Algumas cenas são feitas para serem engraçadas, de fato. Mas tem outras cenas que tem um humor um tanto quanto involuntário, meio pateta, né? As cenas dos efeitos especiais, por exemplo, eu achei meio, assim, hoje em dia, em câmera lenta, me lembrou aquela série, né? Um Homem de $6 milhões, né? Eu esqueci. Com Lee Marvin, não sei, esqueci quem é que tá nessa série. Depois não, Lee Marvin não. Não é o Lee Marvin, não. É Lee Majors. Lee Majors, isso. Então, essas cenas de efeitos especiais em que os lobisomens, eles pulam em câmera lenta, né, cercas e me lembrou, sei lá, Lee Majors na televisão. E eu acho que... Faltou aquele barulhinho dele pulando, né? O homem de $6 milhões. Faltou. Fazia quando ele pulava, né? Exatamente. Exatamente. Eu não sei se isso fazia muito... Se isso tinha muito impacto na época, mas assim, hoje isso é muito datado e meio cringe, convenhamos. E, de forma geral, só pra terminar, eu achei que o filme ele tem uma estética meio filme feito pra televisão. Assim, vou fazer justiça, né? Um bom filme feito pra televisão, mas ainda assim, uma coisa que me incomoda, assim, ele fica transitando entre várias categorias, vários gêneros, né? Assim, ele não se decide se ele é horror, se ele é comédia, se ele é romance, se ele é drama, se ele é sátira social, se ele é um filme feito pra televisão, se ele é um filme hollywoodiano. Então, assim, eu achei ele também meio chato, né? Meio chato. O pacing dele achei meio chato. Apesar disso, eu acho que tem temas muito interessantes nesse filme e eu estou ansioso para conversar com vocês, cavalheiros, sobre aquilo que a gente pode descortinar a respeito dele. Você assistiu ele na época também? Ou só agora recente? Não, eu não assisti ele na época, não. Eu assisti ele muito tempo depois e reassisti ele agora pra gente gravar o podcast, então eu não tenho assim essa... Mas não foi a primeira vez, né? Não. Definitivamente eu não assisti esse filme com 14, 15 anos, né? Porque esse filme é de 94, se não me engano, então mais ou menos eu tinha essa idade na época. Então, eu não assisti na época, não. Eu assisti ele muito tempo depois, assim. Assisti ele na televisão, inclusive, muito tempo depois. E em algum desses telecines ou canais de televisão a cabo. Então, eu não tive essa experiência assim, de não, quero ver esse filme, vou alugar esse filme, vou ao cinema pra ver esse filme. Não tive nada disso. Não. Tá, então não foi formativo, assim, que nem foi pro Diego, né? Não foi. Graças a Deus. Já pensou se esse tivesse sido o meu filme formativo de lobisomem? Meu Deus do céu, eu seria uma pessoa diferente. Você seria eu. Pois é, que horror. Só tem espaço pra um Diego aqui. Então, eu tô meio que no meio de vocês. Eu assisti ele também em VHS, ainda nos anos 90, mas eu não assisti no cinema, não. E eu fiquei meio... Me marcou um pouco no sentido que eu tava começando a desenvolver meu gosto, assim, por certos atores, né? E eu tava começando a curtir o Jack Nicholson como uma figura que ele é, né? Ele é das grandes estrelas de Hollywood, assim, que quase sinônimo, né? Ator hollywoodiano, estrela, né? Não necessariamente ator assim, shakespeariano ou grande method actor, né? Mas um cara que é uma super estrela, que é sempre mais ou menos ele nos filmes, né? E eu achei perfeito ele nesse filme, que ele começa como uma figura meio fraca, assim, um cara meio Mick, né? Meio capacho, e aí através da trama do filme, né, tem uma transformação que vai deixando ele vai virando o grande Jack Nicholson, né? Então eu gostei muito disso na época, né? Mas realmente eu nunca achei um ápice do terror, ou do drama, ou da comédia, né? E nessa última vez agora que eu assisti, eu senti mais o lado da comédia, assim, dele, e eu apreciei especialmente todas as cenas com o James Spader e ele, assim, pra mim são todas claramente comédia. O Spader, ele tá fazendo aquela figura meio manipuladora, meio escroto, que ele é muito bom nisso, né? Meio ceboso. Um cara que você não consegue segurar direito, né? Um cara meio greasy, assim. Nunca se compromete. E as cenas dele com o Jack Nicholson são muito boas. Ele é sempre hiper fake. E eu, não sei, eu achei bem engraçado. Eu ri muito desse vai e volta entre eles dois, especialmente quando tem a virada no personagem do Jack Nicholson. E ele assume, né, o poder da relação entre os dois. Eu me diverti muito. Mas eu nunca diria que, nossa, me assustei muito, me adentrei muito no drama desse mundo editorial / crise de meia-idade. Mas outra coisa, né, que desde a primeira vez que eu vi em VHS até hoje, eu comecei a ver os outros filmes do diretor, né? E realmente o filme fora da curva dele. O Mike Nicholson era um super, assim, autor de bons dramas, né? E de boas comédias também. E né, nunca tinha assistido um filme com essa pegada, meio que pra
ele deve ter sido meio que um experimento que ele tentou fazer, e eu sei que teve alguns problemas com o roteirista, né, que eu acho que também são sentidos no filme final, né. Então, pessoalmente, eu nem acho uma bomba, nem acho, assim, um filme perfeito, formativo pra mim, assim, que eu tenho uma simpatia muito grande e tal. Não, eu tô meio que no meio, assim, eu aprecio as coisas que ele faz direito e também fico meio confuso pelas falhas dele, pela falta de definição que ele tem como um filme de um gênero ou de outro e tal. Então tô entre o Igor e o Diego, né? Mas só para os ouvintes, como sempre tem um momentinho que a gente conta assim a história do filme por cima, com spoilers, então vocês estão avisados. A história é bem padrão desse de lobisomens, né? Inclusive começa com o Jack Nicholson dirigindo numa estrada à noite. Tem uma coisa no meio da estrada que faz ele parar, ele vai ver um lobo que, na verdade, não tá morto, né? Ele tá vivo e morde ele. Aí é um cara que trabalha numa editora e ele tem uma personalidade mais apagada, realmente mais capacho um pouco, assim, né? E essa mordida vai transformando a personalidade dele, não só começa a aparecer pelos na mão e tal, e ele começa a sair de noite e realmente dá uns pulos, que nem o pessoal falou, né? Ele começa a dar uns pulos ajudados por cordas, né? De efeito especial, aquele meu Cirque du Soleil. Mas ele também vai virando um filme cuja transformação do personagem por causa dessa mordida é meio que um exemplo, um paralelo de uma crise de meia-idade, né? Ele se reinventa como pessoa, um cara cinquentão e tal, que tá perdendo o emprego, e ele tem esse segundo ar, né? E aí ele conhece a filha do chefe dele, né? O chefe dele é o Christopher Plummer, e a filha dele é a Michelle Pfeiffer, e ele começa um romance com ela, e ele recupera o trabalho dele e tal. Tem esse lado, tem um paralelo dele se reinvigorando como homem, e ao mesmo tempo tem esse lado sobrenatural, né? Ele tá virando um lobo. E eventualmente no final do filme a gente descobre que o James Spader, que é o jovem que concorre com ele, que rouba o trabalho dele, o posto dele, também é um lobisomem, né? E aí tem um duelo final, uma luta e tal. E no final ele vence esse jovem concorrente dele e simplesmente sai correndo e vira um lobo, né? No mundo, assim. E a história acaba. Só que você vê que a Michelle Pfeiffer, de alguma maneira, absorveu esse poder. E ela também tá. Ela é meio loba também, né? Porque apesar de que ele não mordeu ela, tem uma fala ao longo do filme que diz que, né, esse licantropismo pode ser comunicado, né? Ele passou pra ela por vias sexuais ou sei lá, mas ela também é uma mulher loba, né? Então é um filme que tem esses elementos de terror, né, de lobisomem, que você volta lá pro lobisomem, né, de 41 com Lon Chaney Jr. e tem esses elementos, essa progressão do roteiro é bem parecida, né? Só que o foco do filme é estranho realmente, né? Ele tem uns elementos mais de comédia, de sátira, porque é a especialidade mais tanto do Mike Nichols, que tinha um background de comediante, né, com a Elaine May, que, falando nela, ela andou mexendo no roteiro, né, depois que ele teve uns problemas com o roteirista original. Então tem uns momentos assim, e tem o drama entre os personagens, e o terror é uma coisa meio que de vez em quando vai e volta, aparece, mas nunca completamente, né? É um filme bem misturado nesse sentido, né? Parece que não é um bolo com uns elementos diferentes e tal, que não ficou redondo, né? Que é o problema que o Igor mencionou que tem com o filme, mas tem o charme dele, que é o que o Diego tá falando, especialmente pra mim no elenco e na relação entre eles, né? Na minha opinião, a força do filme tá nesse lado, né? Qual vocês diriam que é o gênero principal desse filme? Na sua opinião, assim, não sei. Que realmente não tem nenhum, pra mim, que é o principal, mas, por exemplo, o Igor, né? Se você fosse falar do lobo pra alguém, em que direção você pende mais, por exemplo? Bom, se eu fosse recomendar esse filme pra alguém, assim, eu peguei esse filme por aquilo que ele tem de melhor, que eu acho que é aqui e ali ele te dá umas pinceladas de sátira social, né? Ele faz uma espécie de crítica ou paródia a essa cultura corporativista, em que você tem que ser um cara muito impiedoso, muito ambicioso para você estar bem. E aí tem a grande, abre aspas, fecha aspas, piada do filme, que é o personagem Jack Nicholson, né? Que é um cara, como você já falou assim na introdução, né? É um cara mais manso, mais domesticado, assim, ele já perdeu o fôlego, né? Ele realmente está entrando na terceira idade. A partir do momento que ele é mordido pelo lobisomem, então ele fica um cara mais atirado, mais saído, né? Mais ousado, né? E mais filho da puta, inclusive. O próprio personagem do Christopher Plummer chama a atenção dele em uma certa hora, assim, diz, poxa, você é mais escroto que o personagem do James Spader, né? Assim, então você tem um emprego, né?
Então, tem uma hora que eles teoricamente tá demitindo né, demovendo demoting? É demovendo, né? Demovendo, isso. Tá demovendo o Jack Nicholson e quem vai tomar o emprego dele é o Spader, né? Só que aí o Nicholson já tá virando o lobo, né? Então ele começa a fazer todo o processo contra o Spader e ele retoma o trabalho dele. Aí o Plummer diz, se eu soubesse que você era tão escroto assim, eu não teria nem te demitido, né? Exatamente, essa é a fala, obrigado. Não, mas ele não fala escroto, ele fala persistente, ele fala ruthless, eu acho, né? Em inglês ele usa son of a bitch, né? Que pode ser traduzido como escroto, né, nesse contexto. Eu acho que uma das coisas principais, mais importantes do personagem do Jack Nicholson é que ele é um homem bom. Isso é importante pro filme, né, pro personagem. Então eu só discordo disso que o Igor falou. Eu acho que em nenhum momento ele é filha da puta. Talvez seja um defeito do filme, né? Ele só se defende, né? Ele negocia a saída de vários autores, né? Com essa demissão dele, a parte da negociação dele com a editora, ele dizer, tá bom, eu vou sair da empresa, mas eu vou levar os principais nomes que trabalham aqui, vocês vão se fuder na minha mão. Mas é uma maneira de defesa dele, né? Ele tá se impondo, mas ele não tá sacaneando, né? Não é um ato antiético que ele tá fazendo, né? Ele tá impedindo de ser passado para trás, né? Então realmente o fato dele ter sido mordido pelo lobo e tá se transformando numa figura mais agressiva não tá deixando ele mais imoral, mais escroto, né? Ele não tá igual ao Spader, né? Que até no começo do filme é um cara super spineless, assim, né? Sem espinha nenhuma e super dúbio, super falso. Ele nunca é falso, né? Como o Spader é em todas as cenas, até quando ele fala com o Nicholson ou quando o Nicholson não está junto, ele tá só falando lá com a polícia ou com o chefe dele, o Plummer, ele é sempre dissimulado, né? Enquanto que o Nicholson é direto, é sincero, ele fala o que ele pensa. É direto, mas é mais apagado. Inicialmente ele é apagado e depois ele se impõe mais, né? Um tipo de... Que ele começa o filme meio oprimido pela civilização, assim, pela realidade. Ele começa o filme realmente acanhado, sabe? Ele aceita a demissão dele como um fato da vida, ele tá ficando velho, é a idade, e tem um cara mais jovem que realmente, no fundo, ele merece, porque ele é jovem e ganancioso e ambicioso. Então eu acabo aceitando. Eu tenho um casamento sem paixão nenhuma, eu fui demitido do meu emprego, agora eu tenho que descobrir, tenho que ver se eu continuo nessa empresa, trabalhando lá na puta que pariu, ou se eu fico aqui, procuro outro. Ele começa o filme assim. E aí... Resignado. Quando o lobo morde ele, resignado, né? É como se fosse um novo superpoder para ele, né? Ele começa a... Ele falou, não, eu posso impor minha vontade também. Cadê minha paixão? Ele redescobre a paixão interna. Né? Pois é, eu concordo com o que vocês estão falando, assim, essa pessoa que eu acho que não é tão bonitinho assim, não, de fato, né? Assim, o personagem de Jack Nicholson, várias vezes ele é apontado como sendo um homem bom. Eu acho que isso que é o que diferencia ele, principalmente em relação ao personagem do James Spader, né? Então, concordo com vocês. Mas, bom, assim, são duas coisas. De fato, o Christopher Plummer, ele usa a palavra son of a bitch, né? Eu até tô vendo a cena aqui, sabe, em que ele fala, assim, sabe, tipo, you're worse son of a bitch than Stewart. Verdade. Usa essa palavra. Né? E assim, eu acho que é interessante você pensar isso, que nessa crítica que o filme ele tenta fazer ao mundo cooperativo, a ideia é, você vai se dar bem, você vai ter sucesso se você for meio escroto, sabe? Se você se deixar levar pela sua ambição. E assim, claro, a gente sabe, né, que o personagem Jack Nicholson, ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo em resposta, né, a uma injustiça, né, uma suposta injustiça que foi cometida contra o personagem dele. Mas ao mesmo tempo, a forma como ele escolhe para se vingar, eu acho muito interessante, eu acho que sim. Ele é um pouco escroto, especialmente naquela cena em que ele tá negociando o novo contrato com o personagem do Christopher Plummer. E por que não, sabe? Vamos então fazer um filme... Eu acho que seria um decréscimo ao filme. Você dizer que o personagem do Jack Nicholson, não, ele é um cara totalmente bonzinho. Aí você tem os mauzinhos e você tem os bonzinhos. O Jack Nicholson, olha, ele é bonzinho. E eu acho que é justamente um dos defeitos do filme já no final. Quando acontece aquela subtrama do assassinato da ex-mulher do Jack Nicholson, eu achei ruim. Atenção, ouvintes, spoilers. Que no final das contas, quem matou a mulher foi o personagem do James Spader, do tipo assim, ó, vamos culpar realmente o personagem mais vilanesco, mais realmente escroto desse filme. Ou seja, eles poderiam explorar, de repente, um tema, sabe, de desejos inconscientes, né? Porque o personagem do Jack Nicholson ele foi traído pela esposa. Então... Com o James Spader. Com o James Spader, né? Então a gente até poderia pensar assim, poxa, esse cara bom, justamente aí, esse bom homem tem desejos obscuros, homicidas, nefastos, criminosos. Uau, que complexidade
complexidade que você daria pra esse personagem. Eu acho que o filme ele perde essa oportunidade. Então, nessa de apostar bonzinhos e malzinhos, né? Desculpe, mas eu acho que o filme cai. Eu acho engraçado isso, né? Porque a ideia realmente é mostrar como a fera ela se revela num homem escroto e como a fera se revela num homem bom. Eu achei interessante esse contraste, né? Falta complexidade, porque fica meio binômio, meio maniqueísta, igual o Igor falou, concordo, né? Mas eu acho interessante como a fera se manifesta no Jack Nicholson, né? Enquanto que o James Spader, ele usa esse vigor e essa energia vital gigantesca do lobo para matar a mulher do Jack Nicholson, de forma a criar uma cilada para ele, para a polícia prender o Jack Nicholson e ele conseguir voltar a trabalhar para a empresa, né? Ele conseguir ser o chefe de novo, James Spader, né? Porque o Jack Nicholson, ele, no meio do filme, ele renova o contrato dele, ele consegue convencer o Christopher Plummer, por causa disso que o Felipe falou, né? Que ele começa a ameaçar o chefe dele, que ele vai criar uma outra editora, de que ele vai chamar todos os grandes escritores dessa editora para quem ele trabalha hoje em dia. Então ele realmente é um son of a bitch nessa hora, né? E aí o Christopher Plummer aceita, recontrata ele para a posição dele, ainda mais com benefícios, com aumento de salário. E aí a primeira coisa que o Jack Nicholson faz é chegar lá no banheiro masculino, público lá da editora. Melhor cena. É a melhor cena do filme, né? E ele põe um contrato dele novo na frente do James Spader, que tá fazendo xixi no mictório. Porque ele fez questão quando ele recuperou o trabalho, o chefe, o Christopher Plummer, falou, eu vou avisar então o Spader, não? Ele falou, não, eu quero contar. Então, e aí ele tem essa cena maravilhosa, né? De que o James Spader, ele fala, não, mas desculpa, Will, ele sempre dissimulado, igual o Felipe fala, né? Sempre dissimulado, não? Mas eu espero que você considere a minha posição, considere me manter na equipe, né? Sem rancores. Aí o Jack Nicholson fala, não, você tá demitido. E aí, finalmente, o James Spader revela quem ele é, revela ser um monstro. Ele começa a ficar agressivo e falar perto do Jack Nicholson, falar no ouvido dele, né? Começa a ameaçar realmente o Jack Nicholson. E aí o Jack Nicholson vira de lado, vai girando de lado e o xixi vai indo no sapato do James Spader, né? E o James Spader, porra, você mijou no meu sapato! Ele fala, sim, estou marcando meu território. Você invadiu meu território. Fantástica essa cena. E aí o James Spader decide usar, né, o lobo para matar a mulher do Jack Nicholson. E para ver se ele consegue recuperar isso, né? Para ver se ele consegue ser readmitido. E aí eu fico pensando, poxa, mas o Jack Nicholson, além dessa possibilidade de ele mesmo ter matado a mulher dele, por talvez algum desejo homicida lá no fundo, mesmo sendo um homem bom, igual o Igor falou, não foi uma tarefa. Por que ele não foi direto, quando ele se viu que ele é selvagem, quando ele se viu que ele ia se transformar no lobo, no lobisomem à noite, por que ele não foi direto lá na casa do James Spader pra matar ele como lobo, selvagemmente? Eu fiquei pensando, se eu fosse um lobisomem, eu faria isso, né? Eu ia lá pra casa do meu inimigo e ia trucidar ele. E acabou a história. Mas ele não, ele usa jogadas corporativas, sabe, táticas assim para ser recontratado e para depois poder demitir o James Spader, né? Ele continua sendo homem. Então, voltando àquela pergunta do Felipe, qual é o gênero desse filme? Eu acho que o fato a ideia do lobo e dele ser lobisomem, ela é meio secundária mesmo, porque o centro do filme, eu acho, é um homem executivo que trabalha para uma editora que recupera a energia vital e recupera o elan dele, e recupera a potência dele. É um drama o filme, com elementos sobrenaturais. Eu diria que é um drama, com elementos sobrenaturais e de super-herói também. A gente lê esse texto, né, na internet, depois o Felipe faz a referência, que o cara tem essa tese de que esse filme, na verdade, é um filme de super-herói e tem coisas que realmente fazem sentido mesmo. Eu não li esse texto. Sobre o que esse texto fala do filme? É uma análise daquele site Den of Geek. Eu não tenho o autor, mas vai estar no corpo aqui da descrição do podcast. Vai ter o link. Que diz que é um filme realmente que não foi muito bem recebido. É um filme com um pouco de crise de identidade. Mas que ele disse que uma das leituras que ajudou ele a entender o filme, e que é um filme que ele aprova, que ele gosta, esse crítico, é que realmente, se você parar pra pensar, é meio que um filme de super-heróis, assim, pré-Marvel e tal. Que ele é quase um Homem-Aranha, né? Ele tem os poderes de um animal, mas ele não vira um monstro, né? Ele vira um super-herói, né? Ele vira a versão melhorada dele. Ele recupera essa vitalidade dele, né? Essa masculinidade, ele ganha uma namorada 20 anos mais jovem, recupera o trabalho, ele vence o novinho lá que tava tentando acabar com ele. Ele bate no bully, né? Ele vence o bully, igual o Homem-Aranha. Exatamente, tem uma coisa assim, né? Mas ele é um filme, é uma crítica que é bem, que eu acho que você, até que não gostou muito do filme, você ia gostar de ler, que ele realmente aponta todos os problemas, mas esse elemento do filme tem uma coisa de meio que de super-herói até que não iluminou pra mim
um elemento do filme que eu nunca tinha considerado, né? Que é uma fantasia de poder, né? Que muitos filmes de lobisomem focam nesse elemento da selvageria do animal, né? Tem um lado negro nas pessoas, tem um lado escuro, primitivo, subdesenvolvido. Se você vai analisar um filme de lobisomens, você tende a ir por esse lado, né? O lado animal, perturbado, não civilizado é sempre perigoso, tem sempre um peso de voltar para essas raízes, né? Mas nesse caso do lobo, não, né? É um elemento de ascensão pro personagem, né? Retira ele dessa civilização meio morno, meio apagado onde ele tá e anima ele. É um poder que ele ganha, né? Então por isso que ele não é um filme de lobisomem tradicional, né? Eu concordo plenamente com você, eu ia falar justamente isso. Eu acho que isso é um dos ganhos que o filme nos traz, né? Porque se a gente pode chamar de gênero, né? Esse microgênero bem específico, né? Que é o filme de monstro de lobisomem, a transformação em lobo é sempre uma maldição, sempre vista como uma maldição. E nesse filme, eu acho que em outros filmes também, talvez poucos filmes abordem isso, né? Talvez Garoto do Futuro, com Michael J. Fox, também tenha isso um pouquinho, né? A transformação em lobo pode ser visto como um gift, né? Pode ser visto como um superpoder. Mas aí, desculpa, mas eu tenho que falar que mesmo nesse aspecto, mesmo você olhando por esse prisma, é muito decepcionante. É muito decepcionante você pensar nisso, sabe? Porque se você é mordido por uma aranha, você vira, uau, um Homem-Aranha. Se você é mordido por um morcego, você vira, uau, você virou um Morbius. Se você é mordido por um leão, caralho, você vira o Craven. Agora, se você é mordido por um lobo, você vira o Jack Nicholson, chefe de uma empresa publicitária de livros. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho ótimo. Herói mais fajuto, cara. Caralho, não. Não, eu quero ser mordido por um... E quem for mordido por um sanguessuga vai virar o quê? Vira o Jack Nicholson e trabalha numa editora de sucesso, velho. Pra mim tá perfeito. Tá louco. A minha única vantagem que eu vejo nisso é namorar Michelle Pfeiffer. Nessa transformação dele. Sério. E tem mais cabelo também. Não sei se vocês notam, né? Mas ele vai criando mais cabelo ao longo do filme. Né? Ele começa o filme muito calvo. Pra mim isso seria ótimo, mas enfim. E vai ficando espetadinho. Inclusive esse é um elemento que eu queria falar, que ficou meio... Vocês detonaram bem agressivamente, assim, os efeitos e tal. Eu não. Que eu digo, né? Se você vai comparar com esses grandes filmes de lobisomens, né? The Howling, que tem efeito do Rob Bowden, que a gente falou no episódio passado do Enigma do Outro Mundo, né? O foco, você viu um filme que tem um drama meio xoxo, meio atuação de novela, pra chegar naquela cena que o cara vira um lobisomem e a pele rasga e o dente cresce. A força desse filme é isso, né? Ou até o próprio Lobisomem Americano em Londres, que tem efeitos desse mesmo cara que fez os do Lobo, né? O Rick Baker. O Baker, que é aquela coisa do focinho que cresce, o pelo que cresce. O forte desses filmes é isso, né? Esse body horror. Quanto que aqui realmente não, né? Mas eu acho que quando ele tá caracterizado de lobo, ele me remete muito ao Lon Chaney, né? Que é um 90% homem, 10% lobo, né? Ele é bem ligeiro, assim, mas eu achei muito bem feito essa maquiagem sutil que fizeram no Jack Nicholson, que eu acho que ressalta elementos das feições dele. Você não precisa botar um cara qualquer lá com uma máscara de lobo e tal, um focinho, né? Eu acho que a cara dele é muito bem aproveitada nesses efeitos que o Rick Baker fez, de deixar um homem com um elementinho de lobo aqui ali, eu achei bacana. Eu não achei ruim, não. Eu sou fã da máscara de lobo. Eu adoro a máscara de lobo. Eu quero ver gente com máscara de lobo, pelo amor de Deus. Sabe? Colocar uns cabelos, uma barba falsa no cara, uma sobrancelha mais grossa e uma dentadura lobisomem. Que mentira, não. Eu quero meu dinheiro de volta. Isso é fajuto demais. Eu acho que é o filme aproveitando o efeito especial que é a cara do ator, que, por exemplo, uma das críticas que eu faço daquele filme, que eu curto muito do Sam Raimi, do Homem-Aranha, né? Que eles disseram, vamos pegar o William Dafoe pra fazer o Duende Verde, cara. Pinta ele de verde, velho. Acabou. Perfeito o Duende Verde. Não. Bota uma máscara de Power Rangers lá, obscurece totalmente a cara dele. Qualquer pessoa poderia ser aquele personagem lá. Em vez de você aproveitar a cara do ator, que já é uma grande parte do efeito especial da criatura, né? Que pra mim podia ter sido feita, né? Aproveitar a cara do William Dafoe pra fazer o Duende Verde. Pô, que legal. Aqui não. Eles aproveitaram aquela expressão, aquela cara meio predatória, aquela sobrancelha do Nicholson e deixou bem ressaltado. Eu achei interessante esse elemento, né? Eu acho que a maquiagem final, quando eles lutam, eu achei que ficou muito bem feita. Não ficou só pelo, como o Igor fala. Né? Eu acho que
aproveita bem o Jack Nicholson. A maquiagem é gradativa ao longo do filme, né? Ele começa com um pouquinho só, o pelo realmente aumenta e tal. No final, a orelha dele já tá pontuda e tal, etc, né? Mas é realmente, se o que você quer de um filme de lobisomem é aquela transformação que acaba de destrói você. Inclusive, Igor, a gente falou daquele filme lá da Companhia dos Lobos, né? Também é o forte, é aquela hora que o focinho sai da boca do cara, né? Aquilo que é legal. Essa sutileza pra mim não é um defeito, não, né? Desse filme, dos efeitos desse filme. Mas realmente, aqueles pulos dele são engraçados, né? Só não tem como negar, né? Aqueles saltos que ele dá. Eu só queria deixar aqui minha opinião em defesa dessa maquiagem mais leve que foi feita, né? Eles não quiseram tampar a cara da grande estrela deles, né? Eu fico parecendo assim, porque eu sou um inimigo das sutilezas, né, de forma geral, mas não, assim, eu gosto de sutilezas. Eu gosto, inclusive, quando o filme ele sutilmente tenta demonstrar certas coisas que outros filmes precisam explicar muito ou expor muito, né? E eu acho que esse filme ele faz isso bem, né, nos melhores momentos dele, principalmente em certas cenas de diálogo, na interação dos personagens, né? Não vou dizer tanto dos efeitos especiais, mas eu acho que o forte desse filme é que é um filme quase teatral, né, na estrutura dele, mas em se tratando de um, sei, né, eu fico pensando novamente assim, um filme que ele, parte da propaganda dele é vendê-lo como sendo um filme de horror, ou como um filme de horror diferenciado, né? Um filme de horror 2.0, um novo horror, ou alguma coisa assim. Eu achei que esse filme ele sofre do mesmo mal que o personagem do Jack Nicholson, né? Que é um filme um tanto quanto domesticado, um tanto quanto manso. O filme ele poderia ser mais impactante, não só nos efeitos especiais dele, mas assim dramaticamente também, né? Nas cenas dele, nos diálogos dele, na trama dele, no desfecho dele, que eu achei, nossa, horroroso. Ele poderia causar mais um impacto, né, no espectador, mas talvez ele opte por ser um filme assim, sabe, muito raso, né, no quesito impacto emocional que ele vai ter no espectador. Por exemplo, esse romance que ele tem com a Michelle Pfeiffer, eu achei essas cenas meio chatas, assim. Reassistindo o filme, assisti o filme 2 vezes, né, pra ver o podcast. A primeira vez, eu não lembrava direito, a segunda vez eu falei, sabe, essa cena não é muito engraçada, não é muito expositória, sabe, não é muito dramática, você aprende muito pouco a respeito dos personagens. Eu acho a Michelle Pfeiffer, assim, um personagem interessante, a gente podia falar um pouquinho dela, né? Eu queria saber o que vocês acham dela, porque ela é uma menina mimada, aquela cena que ela convida ele pro almoço, né, assim, pra irritar o pai dela, né, inclusive. O que ela tem no almoço, né? É torrada com pasta de amendoim e geleia, né? Ou seja, é bem aquela comida daqueles adolescentes dos filmes do John Hughes dos anos 80, né? E ela tem aquela casona que fica parte da mansão do pai dela, e dá a entender que eles têm uma dinâmica de uma família bem disfuncional, né? Mas ela é basicamente uma menina, né, no corpo de uma mulher, muito rica, muito bonita e muito sagaz também, e muito agressiva, com uma infância traumática, uma mãe que morreu e um irmão que cometeu suicídio. Não sei o que vocês acharam, assim, sabe, dessas questões familiares, assim, sabe? Porque eu acho que é um filme também que ele fala um pouco sobre a família, né? Você tem essa família do Christopher Plummer, você tem uma outra família disfuncional, né? O Jack Nicholson com a esposa dele, e, né, tem um triângulo amoroso, então novamente você tem uma quebra na família aí, né? Uma família sem filhos, inclusive, o que para os filmes dessa época é um pouco raro. Você esperaria, né, que o Jack Nicholson tivesse, não sei, filhos ou mesmo netos, né? Mas ele não tem, ele é casado com a esposa dele e fica por isso mesmo. Vocês tem alguma ideia, tiveram alguma impressão a respeito disso? Eu acho que a Michelle Pfeiffer é realmente um personagem um pouquinho subdesenvolvido. Não sei se eu nunca cheguei a pensar que ela deve ser comparada a uma menina, realmente, né? Porque eu acho que Michelle Pfeiffer na época devia ter quase uns 40, né? 30 e poucos anos. É um adolescente problemático. A personagem, a forma como o personagem é retratado. Não, eu concordo com você. Não, eu entendi o que você quis dizer. Mas eu acho que o ritmo do filme, quando ele tá com a Michelle Pfeiffer, cai um pouquinho, realmente. Acho que a cena do hotel, que ele tá lá tudo triste, né, com a algema, né, ele se prende na cama, né, pra ele não conseguir sair, porque ele, no fundo, ele não sente que ele tem superpoder, ele sente que tá amaldiçoado, né, porque ele tá sempre saindo à noite, né, numa lua cheia, né, e acaba matando pessoas. Ele mata os assaltantes, né, que tentam tirar o dinheiro dele. Então ele sente que o fato dele matar pessoas, né, mesmo não tendo consciência daquilo como Jack Nicholson, né, isso já anula todos os benefícios, né, de ter esse vigor e esse elan, né, e essa potência. Eu concordo. Então, isso que eu tô falando, eu acho que a grande pergunta do filme é essa. O que acontece quando um homem bom ganha poder, né? Como é que um homem bom usa poder e como é que um homem escroto usa poder? Então, o filme inteiro ele mostra o Jack Nicholson agindo de uma forma não completamente boazinha, mas ele, assim, você fica se perguntando assim, né? Como é que se manifesta essa força, essa potência que está dentro dele agora, de novo. E aí, nada melhor do que um romance também com a Michelle Pfeiffer, uma mulher linda, né?
mas que de fato fica mal desenvolvido. Hoje, revendo o filme, eu concordo com o Igor. Eu acho engraçado que naquela época, né, eu me identificava com ele, porque eu sempre quis que uma mulher se apaixonasse por mim, porque eu sou um garoto bom. E a gente acha com 15 anos que as mulheres sempre preferem os bad boys, os caras mais... E aí, não, poxa, eu queria que uma mulher caísse assim por mim, igual a Michelle Pfeiffer cai por ele, porque ela fala isso no filme, né? You are a good man, and that's very exotic to me. É muito exótico pra mim você ser um cara bom. Você realmente tem crise de consciência, tem remorsos, você sente culpa, né? Mas, de fato, a relação entre os dois, o Igor concorda, né? O filme, ele se faz essa pergunta, né? Ele mostra, de forma, às vezes, sutil, como se manifesta esse tipo de poder que você sente, né? Quando você é mordido pelo lobo. Ele nunca realmente deixa o negócio mais complexo, ele nunca complica as coisas. Uhum. Realmente, o filme fica num nível meio simples. E o final, apesar de ter sido, pra mim, apoteótico, né? Quando eu era garoto, ele é meio longo, né? A luta, e meio assim... Sabe, ele tá querendo se livrar agora da maldição, tá usando o medalhão pra ele poder continuar vivendo como homem, não como lobo. E é isso. Tá defendendo também a Michelle Pfeiffer do Lobo Mau, né, do James Spader. Então, realmente não ficou um super clímax, né? Ele deixa a desejar, de fato. Uhum. Acho que tem uma outra pergunta também, além dessa pergunta que o Diego colocou, assim, também relacionada ao poder, né, assim, seria até onde você está disposto a pagar o preço, né, para se manter no poder. Aí você, né, tem uma série de clichês que falam a respeito disso, né? O poder corrompe. A gente poderia discutir exaustivamente a respeito disso, né? Parece que é isso, né? Se você realmente é um homem bom, você usa bem o poder, né? Você não se deixa corromper. Pois é, do ponto de vista dramático, assim, pensando no filme enquanto... Né, na estrutura do filme, na história do filme, assim, sabe? Tipo, eu acho que a resposta do filme é meio que óbvia, sabe? Tipo, não. Sabe, se você é bom, mesmo com poder, você vai fazer um bom uso do seu poder, e é isso. Assim, um homem bom, sabe, ele não vai mudar. Então o personagem, de certa forma, ele não tem um arco. Você vê que ele passa por um processo de revigoramento, né, físico, mas nada muito além disso. Né? Assim, um personagem bom continua um personagem bom, um personagem falso continua um personagem falso, quem é impiedoso, ruthless, continua impiedoso, ruthless, quem é filha da puta, continua filha da puta. Então, eu achei o filme meio pobre, assim, sabe, nesse sentido, porque você não vê uma transformação de fato. Eu acho que realmente tá aí, sabe, um ponto que eu não tinha pensado. Falta ao filme transformação, seja transformação homem-lobo, seja transformação do personagem. Jack Nicholson, ele termina o filme basicamente da mesma forma. É irônico falar isso, né? Porque ele vira um lobo, né? Ele vai pra floresta, né? Mas eu imagino que ele seja um lobo, talvez, vegetariano, né? Assim, sabe? Parando pra pensar nisso, né? Talvez ele seja, não sei, assim, um Edward Cullen de Twilight, né? Assim, porque é um lobo bom, né? Tem lobos, olha só que coisa mais de conto de fadas, né? Tem o lobo mau e tem o lobo bom. O Jack Nicholson, ele é um lobo bom em oposição ao lobo mau. Eu não sei, assim, eu sei que eu entendo que esse filme ele teve uma mudança de roteiristas, né? Assim, o primeiro roteirista desse filme, eu acho que era o Jim Harrison, que é um poeta norte-americano, inclusive é o autor daquele Lendas da Paixão, que também virou filme, né, com Brad Pitt, Anthony Hopkins, né. Parece que ele saiu, ele brigou com o Mike Nichols, depois entrou uma roteirista. Eu não sei se essa mudança de roteiristas fez com que certas tramas não ficassem muito no ar, não fossem se desenvolvendo. Eu sei que, além de ter problema de roteiro, que explica aqui, eu também estou de acordo que o timing desse filme é estranho. Tem umas cenas que demoram muito, outras que passam mais rápido. E, especialmente, eu sei que... Eu não sei como é que era a versão original, mas o final ele foi refilmado. Não sei pra quê, pra corrigir alguma coisa. Então, o final é um final meio comprometido, assim, que não é exatamente... Realmente, né? Meio capenga. Eu não sei como é que seria a versão original, que parece que não estava dando certo. Aí eles voltaram e refilmaram algumas coisas, então realmente o final ele meio que se desamarra, não fica redondinho legal. Tem uma outra coisa assim, que é uma coisa bem tangencial, assim, sabe? Está longe de ser um dos temas principais do filme, assim, mas quando eu falei no começo do episódio que eu achei toda essa estética, não só a estética do filme, não só o visual do filme, mas assim, o próprio plot dele, uma coisa assim meio feito pra televisão, assim, quando eu tava fazendo anotações a respeito do filme, né, eu coloquei assim, esse filme tem uma estética meio classe média, e me ocorreu essa frase, depois eu fiquei pensando assim, mas o que eu quis dizer com isso, né? Eu não sei, reassistindo o filme eu pensei assim, o filme ele fala de relações, mas de uma forma assim, muito estereotipada, né? E o próprio retrato que ele traz da sociedade, porque você tá no mundo de Succession, é uma galera muito classe média alta, pra não dizer super abastada,
nova-iorquina, é uma galera de elite, super sofisticados, e o filme ele transita mais ou menos no mesmo métier dos filmes do Woody Allen transitam. E eu acho que ele perde a oportunidade de mostrar o conflito entre civilização, né, se é que você pode chamar isso de civilização, ou considerar que isso é o ápice da civilização, e daí já tem uma construção meio problemática que o filme traz pra gente, e a selvageria, a barbárie representada pelo lobo. E ao longo do filme você vê que tem uma série de estereótipos raciais também que me incomodaram um pouquinho, assim. Os meninos que atacam ele no parque são negros, um hispânico e 2 negros, né? Tem uma empregada doméstica hispânica, tem um diabo de um cientista místico meio maluco que é um indiano. Eu achei... sei, assim, parece que o filme ele foi feito para um nicho bem específico de pessoas, né, que não saíam muito do quadradinho delas e fizeram isso. Vou fazer um filme sobre como é que eu acho que poderia ser se um de nós virasse um lobisomem. Então, eu acho que esse filme também tem essa falha, assim, sabe, que é uma falha, novamente, assim, eu fiquei cismado com isso. Mas talvez para a maioria das pessoas isso passe batido. Realmente. Questões da forma como as mulheres são retratadas no filme também, sabe? Os homens são ruthless, impiedosos, são os grandes, né, proprietários de empresas publicitárias, e o Christopher Plummer e o James Spade, todo mundo brigando pelo poder, né, assim, sabe? Uma coisa muito fálica. E as mulheres são as esposas, né, que são meio que, né, deixadas em casa, né, tidas apenas como comentaristas daquilo que os homens estão passando, ou então é a filha ou a outra mulher que é o interesse romântico do Jack Nicholson. É uma mulher linda, né, Michelle Pfeiffer, mas que é mostrada no filme como uma adolescente problemática, que você não sabe direito o que é que ela faz, ela não tem uma profissão. A gente nunca sabe o que as mulheres fazem no filme, né? Essas duas, né? A mulher do Jack Nicholson, a gente não sabe qual é o trabalho dela, não importa. E também a gente não sabe o que a Michelle Pfeiffer faz, né, da vida. Ela só é filha do Plummer. Parece que ela não faz nada, né? Nada, parece. Né? É nada, elas são mulheres. É, né, pô, baby. Realmente é um mistério, assim, eu acho que o filme ele coloca isso talvez então de uma forma muito boa, né, muito eficiente. O que as mulheres fazem? A gente não sabe, né? Nós homens a gente não sabe, né, o que as mulheres fazem. No filme não fica claro em nenhum momento o que elas são. É que é engraçado você estar falando isso tudo, né? Porque você pode tentar justificar dizendo que esse filme foi feito há 30 anos atrás. Quase 30 anos, né? 2023, 2024 seria 30. E a roteirista que substituiu o Jim Harrison é Elaine May, né? É uma roteirista famosíssima, engraçadíssima. Já dirigiu um filme também. Qual filme? É um filme que eu ia recomendar também no final. Chama The Heartbreak Kid, com Charles Grodin, dos anos 70 esse filme. E ela dirigiu esse filme e mostra toda a genialidade cômica e ácida e irônica dela, assim, total. Eu acho um excelente filme. Meio um pouquinho datado, mas eu gostei muito quando eu vi esse filme. Eu gosto muito da filmografia do Mike Nichols, né? Que ele também tem muita influência da Elaine May. Eu ia perguntar, assim, qual é a relação que vocês têm com a filmografia do Mike Nichols em geral, né? Porque esse filme aqui é meio que fora da curva mesmo, né? A única coisa que está na curva que eu ia falar era isso. O filme ele tem uns diálogos, assim, meio que o Igor falou, né, da crítica social, meio irônicos, assim, meio engraçados, que eu acho bem daquela... Eu tinha falado com vocês antes da gravação, né? Que é uma coisa que meio que infestou um monte de filmes dos anos 90, né? Eles tinham uma obsessão por achar aquela linha engraçada. E só de falar aquela linha já dá uma nova energia pro diálogo, né? Tipo, em inglês fala one-liner. É cheio de one-liners no filme. Meio engraçadinhos, meio jocosos, meio irônicos. E a Elaine May e o Mike Nichols são especialistas nisso, nesse tipo de diálogo, né? Então, eu acho que esse filme, eles não investiram muito nisso, né? Não muito tempo em transformar um diálogo em realmente... Porque o filme não é uma comédia. Tem momentos cômicos, mas ele não é uma comédia. Mas eles conseguem fazer coisa bem melhor, porque realmente também é uma outra falha do filme que eu achei, que ele tem algumas cenas, algumas falas no filme que parece sitcom. Parece um pouquinho, né? Soa um pouquinho. É o fato que o roteiro não é todo dela, né? É um roteiro meio Frankenstein, assim, meio recomposto e editado e mexido, né? Então não é... E se você assiste Friends, que é uma série amada e adorada, Friends é igualzinho. Então todo mundo é branco, todos os personagens que não são brancos são completamente coadjuvantes e meio secundáriozinhos ali. Eu acho que os anos 90 ainda não estavam com essa mentalidade que a gente tem hoje, de reconhecer essas coisas, assim, na hora, assim, bate aos olhos, assim, e se vê. Às vezes eu assisto uns filmes de ação, especialmente nos anos 90 também, né? Ou 00, que você, cacete, esse cara é muito misógino. E na época você vê garoto e nem percebe, mas
porra, o bicho odeia mulher, as mulheres no filme são completamente objetificadas e todas burras e todas fazem besteira, isso enche o saco, sabe? Ou a mulher é o par romântico, ou ela é linda e burra, ou ela é muito chata e fica enchendo o saco do protagonista e só serve pra atrapalhar. Então, realmente, hoje em dia a gente mudou o nosso olhar bastante. Lembrando, assim, sabe que a gente tá falando também, assim, de um certo cinema que tinha, né, uma branch bem específico, né, do cinema mainstream dos anos 90, assim, porque nos anos 90 também, em contrapartida, você também vê a ascensão de grandes diretores que tratam dessas questões mais abertamente de uma forma muito mais inteligente, eu diria, e menos estereotipada. Spike Lee começou a fazer sucesso mesmo nos anos 90, e você teve também a ascensão de outros diretores, como John Singleton, por exemplo, sabe, você tem cinema independente norte-americano também já nessa época, né, os filmes do Richard Linklater, em que, sabe, essas questões, elas já parecem muito mais bem resolvidas, né, mas nesse filme não. Nesse filme, claramente você vê, assim, ó, esse é um filme feito nesse ambiente, sabe, nesse nicho específico social, talvez até mesmo para pessoas desse mesmo nicho. Nessa época, o Nichols já era um diretor mais velho também, né? Ele foi morrer muito depois, mas já fazia filmes fazia 30 anos, né? Então realmente não tá abrindo nenhuma porta nova, assim, né? Não tá embreando novos caminhos, não. Você perguntou do Mike Nichols, né? Eu tenho um afeto especial por ele, porque eu nem sou tão fã, assim, do The Graduate, né? Esqueci o nome em português. Primeira Noite de um Homem. Primeira Noite de Homem. Eu acho legal, gosto, né? Mas não acho uma obra-prima. Mas ele fez um filme com Jack Nicholson também, Carnal Knowledge. Jack Nicholson, Art Garfunkel. Ânsia de Amar. Que é excelente, que é ótimo, sabe? Muito engraçado e muito inteligente da época, assim, né? Você quer conhecer bem a mentalidade adulta dos anos 70. Carnal Knowledge é muito bom. E anos 80 eu adoro Working Girl. Também é um filme mais mainstream. Uma Secretária do Futuro. Secretária do Futuro. Ele faz filmes muito agradáveis, assim, inteligentes e... A Gaiola das Loucas, né? Logo depois desse do Lobo. Então, Gaiola das Loucas também é um filme que eu adoro. Que hoje em dia tem muita gente que acha que é muito estereotipado demais. Mas é um filme com uma energia muito positiva. Sim, sim. Eu acho muito engraçado. Eu acho dificilmente se ofende com Gaiola das Loucas. Eu já vi mais de 10 vezes. Não, acho que ele é muito... A intenção dele é muito boa. E foi logo o próximo filme seguinte, né? Que aí você vê como ele vai e volta, né? Entre drama e comédia. Você vê como o Lobo realmente foi um erro, né? Eu acho que o Mike Nichols, se fizesse o roteiro sozinho ou com a Ellen May, ele não ia fazer essa cena final do filme. Porque a cena final meio que se desvia da rota do personagem, né? Então, no final, ele pede para Michelle Pfeiffer prendê-lo no estábulo lá da fazenda, da propriedade do pai dela, né? Onde ela mora. Porque ele quer lá estar preso nesse estábulo, ele está vestindo um medalhão na esperança de que o medalhão vai impedir de que o lobo tome conta, de que ele não vai se transformar num monstro. Porque ele tá realmente, ele se sente amaldiçoado. Então ele quer acabar com essa maldição. Ele tem muito medo de ele machucar a Michelle Pfeiffer. Porque ele não sabe, mas ele acha que ele matou a mulher, né? Ele acha que ele Exatamente. não sabe. Exatamente. Ele não sabe, mas ele não tem lembranças, né? De quando ele se transforma no lobisomem, né? Então ele acha que pode ter matado a mulher também e pode vir a matar a Michelle Pfeiffer. E aí ele pede pra ela prendê-lo lá no estábulo. Enquanto isso, o James Spader tá indo pra lá, né? Ele se revela como também lobisomem, Se revela como lobisomem, né? E ele vai lá atrás da Michelle Pfeiffer e atrás do Jack Nicholson. E eles têm um duelo final lá, uma batalha, né? Uma luta. E aí essa luta, hoje, anos 90, né? Um monte de câmera lenta e saltos e caras e bocas e tal, sabe? E aí no final a Michelle Pfeiffer acaba dando um tiro no James Spader, enquanto o James Spader tá voando com uma tesoura de jardim. Assim. Apoteótico isso. E assim, eu acho que isso não é interessante no filme. E aí no finalzinho, ele se transforma num lobo finalmente, ele tira o medalhão pra ele defender a Michelle Pfeiffer, porque o James Spader começa a atacar a Michelle Pfeiffer, né? Meio querendo estuprá-la ou matá-la. E aí ele tira o medalhão, se transforma no lobisomem também e luta contra o James Spader. E aí, como ele se permitiu se transformar e rasgou o medalhão, realmente a transformação é completa. Ele se transforma num lobo total e sai correndo pra floresta. E aí depois, no final, com a conversa, depois do diálogo rapidinho que a Michelle Pfeiffer tem com os dois policiais, dá pra perceber que ela também vai se transformar num lobo, porque a paixão do Jack Nicholson se transportou pra ela também. E ele contaminou ela com a licantropia, com a paixão. Olha só. Música do Pará podia ter essa letra assim. Ele contaminou ela com a paixão do lobo. Só faltou um tecladinho.
No fundo. Meu ponto é o seguinte: ele começa 2/3 do filme, ele tem uma motivação principal, o personagem principal, que é recuperação da potência. E como ele ganha potência e como ele usa a potência nova, como um homem novo, como um homem agente, como um homem potente, sabe? Como um homem que toma controle da própria vida, né? E não deixa a vida ditar o que ele tem que fazer. Não aceita mais o que fazem com ele. Ele não aceita mais quando uma coisa ruim acontece com ele. Ele vai lá e tenta recuperar. E aí chega no final do filme, isso é interessante, isso é legal. Um homem que começa fraco e acanhado, e conformado e resignado, e se transforma num homem agente, né? Ele se transforma, ele vai de passivo para ativo. E aí, chega no final do filme, ele não quero mais ser ativo porque eu acabo matando pessoas. Não quero mais ser uma maldição, sabe? Não, chega. E aí ele passa o final do filme tentando tirar isso dele. Isso não é interessante. Eu como um garoto, como um adulto, vejo o filme, essa motivação do personagem, eu não torço para ele conseguir fazer isso. É estranho, sabe? Porque para ele, claramente, não é uma maldição. Esse drama dele no quarto com Michelle Pfeiffer, triste, se prendendo com a algema, especialmente porque é o Jack Nicholson fazendo isso e com a consciência pesada, oh meu Deus do céu, isso não convence, sabe? Ah, meu Deus. E talvez, eu acho, tudo bem, né? Esse negócio da mulher dele ter morrido e ele não sabe se foi ele que matou, até justifica um pouco mais, mas eu não sei, eu acho que quando muda essa motivação e no fim a outra, eu acho, porra, quebra. Pois é engraçado você estar falando isso, César, porque tem um elemento que passou despercebido, eu acho que passou inclusive despercebido pra mim nas 2 primeiras vezes que eu vi o filme, né, que eu acho que é meio que horroroso que esse elemento passe despercebido, né, César, porque tem essa questão toda, assim, ou seja, no final das contas ele escolhe viver como os lobos porque parece que ele se transformou num lobo bom, a gente tem que frisar isso, ele virou um lobo bom, né, mas só que nesse ínterim, né, além de assustar cavalos e comer carne de cervo crua no meio do mato, né, ele mata 3 meninos no Central Park. Ele acorda, ele vai pro trabalho, ele tá com um dedo de 2 dedos. Pra assaltar, né? Ele, né? Mão armada. Eu queria mencionar isso. Não fica claro que ele matou, porque tem uma hora que ele encontra os dedos no bolso, já quando ele tá humano, acordado, ele... Mas aí depois, quando eles vão na polícia, a mãe desse menino que perdeu os dedos diz, meu filho perdeu os dedos. Ela não fala, meu filho morreu, né? Então talvez o filme meio que dá a entender, que pra mim é um defeito, que ele nem matou os caras, ele só machucou, né? Então talvez aconteceu isso. Pois é, então isso fica totalmente obscurecido, assim, sabe? Talvez por uma série de preconceitos, né, ou biases do filme, eu não sei, assim, porque realmente dá a entender, eu entendi que ele de fato tinha matado, assim, como não? Eu também. Como que ele não vai matar esses meninos, né? Pois é. Como que ele não vai matar esses meninos? E assim, me chama a atenção essa fala da mãe, porque ela fala alguma coisa do tipo aqui, sabe? Se fosse um menino rico, branco, se um menino rico e branco tivesse seus dedos arrancados, a polícia faria alguma coisa, né? Deixando entender, claro, que como é um menino negro, então ninguém liga. E é meio que isso que nós, espectadores do filme, a gente também não liga, não, sabe? Tipo, o Jack Nicholson, ele sai matando, potencialmente, né? Assim, matando gente, atacando gente em legítima defesa, né? Porque o lobisomem só atacam quando atacam. A Santa Mão Armada num lobisomem. O que o lobisomem faria? Diegão, porque a gente sabe que o lobisomem ele só ataca quando ataca ele, né? Isso aparece em todo o santo filme de lobisomem. O lobisomem só quando ele é atacado. Tô brincando com você, mas meu ponto é, sabe, tipo, ele é um monstro, ele é potencialmente violento, ele não lembra de nada, ele tem um total blackout no dia seguinte, ele não lembra do que ele fez, tanto é que ele acha que ele pode ter matado a esposa dele. Mas a gente fica muito nessa questão do poder fálico que ele adquire com a maldição do lobo. Né? Assim, meu Deus, mas ele vai abrir mão disso. É claro que ele vai abrir mão disso. Você abriria mão de todo um poder que revigorasse você e fizesse com que você fosse uma pessoa mais atirada, mais ousada, mais sexualizada e tudo mais, se isso fizesse com que você acordasse no meio da noite e saísse por aí potencialmente matando mulheres e crianças e animais e não sei o quê. Mas claro que sim. Claro que sim. Se isso me fizesse um assassino tão mortal a ponto de eu não lembrar, inclusive, o que eu fiz no dia seguinte, que loucura. Mas esse drama, realmente, eu vejo isso como um problema do filme. Esse drama, ele não é muito explorado. Parece realmente que ele tá fazendo meio que um charminho. Sabe? Tipo, meu Deus, eu sou um monstro. Por que realmente que é um monstro? Sim, porque teve em algum momento pessoas que foram atacadas no meio da noite por sua causa. A fala da mãe do menino na delegacia de polícia, né? Ela termina aí. Parece que não é uma questão, realmente, assim, sabe? Tipo, ele joga isso, assim, sabe? Tipo, se fosse um menino branco que tivesse os dedos arrancados, a polícia faria alguma coisa. Sim, realmente. É isso, né? É meio que, todo mundo acha isso também. Life stuff, né? Se você é negro, desculpe, se deu mal, é isso, tá?
Beleza. E aí o Jack Nicholson ele vai viver a vida de lobo bom nele, no meio da floresta. E assim, uma coisa que me desagrada, particularmente nesse finalzinho, né? Eu nem vou falar da cena de luta e tudo mais, mas nesse finalzinho, é porque realmente, assim, sabe, tipo, ele parte pra viver a vida de lobo bom no meio da selva, e depois talvez, assim, com a possibilidade de um reencontro com a Michelle Loba Pfeiffer, né, no futuro, parece realmente, assim, porque ele não vai sofrer as consequências do fato de ter sido transformado num lobisomem. Todo lobisomem sofre algum tipo de consequência pelo fato de ser homem. É um poder extraordinário que você ganha, ótimo, mas tem que ter um elemento da maldição. E esse filme realmente não traz. Ou seja, esse filme ele carece de drama, sabe? Ou seja, no final parece que é só, sabe? Oh, meu Deus, eu não lembro o que eu faço à noite, mas eu tenho mais cabelo. Que maldição. Que maldição, velho. Tá chorando aí, Jack Nicholson? Ele virando um lobo totalmente no final é meio libertador até. Não é parte de um castigo, né? Não é uma maldição, né? Ele voltou, foi pra natureza, né? Não é uma maldição, né? Só pra encerrar, isso me lembra no final de um dos maiores clássicos do cinema trash brasiliense, né, que é o No Eixo da Morte, né, dirigido pelo nosso saudoso diretor Afonso Braza, né, que ele fala exatamente isso no final, né, depois de ter chacinado mais de 40 pessoas, né, de uma mesma gangue e tantas outras, né, no filme inteiro. O personagem, o nome do personagem é profissional, né, ele tá num diálogo com a Claudette Chaubert, né, que era a atriz principal do filme e esposa do diretor, e ela fala assim, profissional, o que você vai fazer? Aí ele fala pra ela assim, eu vou, e eu lembro que eu era moleque quando eu vi isso no cinema, eu chorei de rir, todo mundo ao meu redor chorou de rir, e ele fala assim pra ela, assim, sabe, tipo, eu vou para o meio da floresta, vou viver com os animais selvagens, porque eles não têm maldade no coração. Depois que você toca o terror numa cidade inteira, sabe? Se vestiu de fera, matou uma galera inteira. Não, você vai viver na floresta porque lá é o seu jazigo, né? Lá você vai ficar em paz. Pelo amor de Deus, Jack Nicholson, tome vergonha na sua cara, rapaz. Tudo isso porque você não conseguia chegar no Michelle Pfeiffer? Muito bom. Só para o comentário final, né, eu perguntei, né, da relação que vocês têm com a filmografia do Nichols, né, que eu não conheço tudo, mas o que eu vi eu achei muito bom, mais pro lado de drama, mas sempre com um pendor meio teatral, assim. O primeiro filme dele eu adoro, eu vi muito recentemente o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Ah, maravilhoso. É uma adaptação de uma peça, né, e é um filmaço, assim, é uma coisa que eu senti nesse filme do Lobo, que tem nesse primeiro filme dele e tal, que é uma coisa que você raramente vê no cinema hoje, né, que eu acho que o terror em geral, ele tem um enfoque meio mais juvenil, né, e eu acho que o Lobo e a filmografia do Nichols em geral tem um enfoque claramente mais adulto, sabe, a relação dos personagens e tal, é mais realista nesse sentido. Nesse primeiro filme dele com a Liz Taylor, caralho, é muito bom, é muito fora dos filmes da época, assim, é um drama realista de casais, assim, de discussão, que tem uma gotinha aqui ali no Lobo e sabe, até nos últimos filmes dele, aquele Closer, né, são filmes que são drama mais com um enfoque adulto, que eu acho muito interessante num filme hollywoodiano, né, e de grandes públicos na época, né, que... Cada vez mais raro hoje em dia, né, você fazer um filme pra adulto. Pois é, filme pra adulto e ainda mais com elemento de gênero, assim, de terror e tal, ou até comédia, né, parece que tem que agradar o máximo possível de gente hoje, então tem que ser mais juvenilizado, né, o conteúdo do filme, enquanto que eu acho que o Lobo não, né? É um filme feito pra gente de 50 anos de idade. Isso eu acho algo interessante. É um filme pra quem tá na meia idade. Isso eu acho massa, assim. Não... Você pode fazer um filme com lobisomens e o caralho a quatro, mas você não tá pensando no que o guri de 12 anos, que era o Diego na época, ia tá pensando, né? Por sorte, agradou, mas não era o foco. Isso eu acho massa, né? Você fazer um filme de terror, /comédia, /drama, que não é exclusivamente pra fazer PG-13, né? Pra agradar todo mundo. E eu acho que a filmografia dele, em geral, até as comédias e dramas, tudo, tinha um enfoque um pouquinho mais adulto, assim, que eu acho que algo que tá ficando raro, né? Ouvintes, por favor, fiquem com a opinião do Diego e do Felipe. Eu não sou conhecedor dos seus Mike Nichols, eu assisti muito poucos, né? Praticamente só Gaiola das Loucas e Closer e o Lobo. E nem o The Graduate eu assisti, não assisti também o filme da Virginia Woolf. Quem Tem Medo de Virginia. Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? É uma lacuna na minha... Esse filme você tá perdendo, velho. É um duelo de casais, assim, super agressivos, assim, super maquiavélicos e cáusticos. Eles sabem se machucar, assim, super bem. É um filme que parece que nem é americano, assim. Parece um filme do Bergman, às vezes. É um casal jovem e um casal velho, e é super azeda a relação dos... Sabe, uma coisa... É meio pesado, assim. É muito filme maduro pra... Eu fiquei chocado do que passou no cinema, assim, que era aquela coisa mais idealizada, né? Mas ele já é tecnicamente New Hollywood, então é realmente mais experimental nesse sentido. Acho que você ia gostar, viu? Muito bom. Os primeiros filmes dele são muito bons.
Pois é, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o filme, né? Opiniões divergentes aqui, acho que alimentou um bom papo, assim, não é sempre que a gente vai garantir que vai ter sempre um ponto contra, um ponto a favor e um ponto no meio, mas hoje deu certo. E então, antes de anunciar o filme da próxima semana, eu queria perguntar para vocês, como sempre, né? Qual é a sua dica da semana para os ouvintes que ou gostaram do filme, ou gostaram pelo menos da nossa conversa e algo semelhante ou parecido, ou que inspirou vocês. Quais são as suas dicas? Começando pelo Igor. Bom, fazer uma indicação então de um filme, aí sim um filme autenticamente, um filme de lobisomens, para aquelas pessoas que ficaram como eu decepcionadas, né, com o Lobo, do Jack Nicholson. Eu gosto muito do The Howling, que é um filme de 1981, direção do Joe Dante. Eu acho um filme interessantíssimo. É um filme B, né, uma produção de baixo orçamento, né, com atores relativamente desconhecidos, sem atores conhecidos da época, né, que trabalhavam principalmente em televisão, mas que não se tornaram grandes astros. Mas até isso eu acho interessante. Mas assim, o principal desse filme, eu acho que ele tem uma atmosfera perturbadora. É um filme fantástico. Eu acho que a história dele é muito interessante, porque mistura vários elementos, ele coloca, né? Eu acho que ele coloca melhor esses elementos que o Lobo, né, o filme do Jack Nicholson, só insinua colocar. Né? Justamente esse contraste entre sociedade, civilização e barbaridade, selvageria, homem e animal. Eu acho que o filme ele coloca isso muito bem e, ao mesmo tempo, assim, ele está carregado, né, nesse clima dos anos 80 em que havia uma série de preocupações e ansiedades, né, dentre elas, inclusive, né, o medo de que seitas supostamente satânicas, né, que teriam surgido, né, de comunidades hippies ou de grupos de autoajuda, né, não se falava em autoajuda ainda naquela época, né, mas enfim, de terapias alternativas, pudesse causar um impacto que esses grupos pudessem causar na sociedade. É um filme que eu acho que ele funciona em vários níveis e sim, é um filme que tem uma das cenas de transformação de homem em lobisomem mais impressionantes, chocantes que eu já vi. Mesmo com os efeitos especiais da época, eu acho que vale a pena ser conferido. E o Joe Dante, eu acho que é um diretor que hoje ele meio que caiu um pouquinho no esquecimento, mas ele vale a pena ser ressuscitado, revisitado e visto, porque é um diretor muito interessante. Talvez dos spawns, assim, dos filhotes, né, que o cinema do Steven Spielberg gerou. Se pensar Robert Zemeckis, Ron Howard, né, os diretores que vieram, né, digamos assim, sabe, dessa linha de cinema, né, desse modo de produção Spielberg de fazer filmes, eu acho que o Joe Dante talvez seja o menos valorizado, menos oscarizado, mas um dos mais interessantes. Então, assim, fica aí minha recomendação, The Howling. O primeiro, não assista os outros. Os outros são horrorosos. Mas o primeiro é do marsupial? Nossa senhora. Assim, se você gosta de enfiar garfo em palma na mão, né, eu acho que você pode assistir, né, esses outros filmes, mas é muito mais sofrimento do que prazer, assim. Então... O Dante, inclusive, para os ouvintes, diretor do Gremlins, né? É um grande clássico dos anos 80. E, Diegão, sua dica, sua recomendação. Eu concordo com ele sobre The Howling, né? E aí vou recomendar o outro filme. É bem clichê, mas de fato é um filme imperdível, né? É o outro filme que você tem que ver junto com The Howling, pode fazer uma sessão dupla, que também tem uma das cenas de transformação mais emblemáticas, né, da história do cinema, né, especialmente nesse gênero de filme de terror de lobisomem, que é o Lobisomem Americano em Londres, que realmente tem esse pontinho bem de leve em comum com o filme de hoje, né, com o Wolf, né, com o Lobo. Ele é um filme que tem elementos de comédia. Então mas é um filme que realmente fica nos dois. Ele tem terror e tem cenas de terror bastante efetivas e eficientes, especialmente se você é um pouco mais novo, você fica com medo. E também tem alguns elementos cômicos, né, que são nas cenas de baixo impacto. Que o filme tem cenas de suspense, de ação e de terror bem intensas, né? E aí quando baixa um pouco a energia, aí que entra a parte cômica do filme. Então ficou um balanço, um equilíbrio bem legal entre terror e comédia, né? Lobisomem Americano em Londres. Dirigido pelo outro John da turma, né? O John Landis, que não é tão bom quanto o Joe Dante, concordo com o Igor, né? Com o Felipe. Mas é da mesma turma, sim, né? Mesma turma. Que eu achei, e é uma das transformações mais... Eu acho que a atuação do Lobisomem Americano em Londres é melhor do que a atuação do The Howling, que ficou muito amadora um pouco. Mas o roteiro do The Howling eu acho melhor, superior, mais adulto, mais crítico, mais atento à realidade da época, aos medos, né, da classe média do final dos anos 70 e início dos anos 80, que o Igor falou corretamente, certinho. O Lobisomem Americano em Londres não, é mais um filme de lobisomem mais direto mesmo, mais horror, né, com esses elementos cômicos. Não tem tanta crítica, não tem um conteúdo mais profundo que o The Howling tem. São dois filmes imperdíveis de fato. Muito bom. Então, o filme que eu vou recomendar é um filme de 2020 chamado Lobo de Snow Hollow, dirigido, escrito e atuado, né, com a atuação principal do Jim Cummings, que é um cara bem jovem, mais jovem do que nós três aqui. Ele tem 30
tantos anos, quase 40. E ele é um cara indie que fez muitos curtas e tal. Ele tem uma visão muito interessante e as atuações dele em geral, os 3 filmes que eu vi dele, Thunder Road, esse e um chamado Teste Beta, é sempre uma figura que caminha entre meio um cara que quer conseguir alguma coisa que ele não consegue e ele tá lidando com problemas e tal, e esse filme, o Lobo de Snow Hollow, eu acho que ele consegue juntar direitinho os gêneros que o Lobo tenta, mas que não amarrou direito, que tem o lado de terror e gore super violento, tem o lado do drama, que é constante entre os problemas pessoais desse xerife, que é o personagem, né, do Jim Cummings, com o pai dele, que é o último filme daquele Robert Forster, do Jack Brown, que faz o pai dele, e tem a família dele, tem ele lidando com o trabalho, então tem um lado bem dramático, bom, assim, e tem comédia direto, tudo meio que, às vezes, na mesma cena. Ele consegue amarrar direitinho comédia com terror, com drama, e esse cara que tá no ponto de ter, tipo, um colapso mental principal, com todos os problemas que ele tem que lidar e tal, e tem uns crimes acontecendo, que não se sabe se é uma pessoa, é um lobo, o que tá acontecendo. Então, eu acho muito bom. Foi o primeiro dos filmes dele que eu vi, foi esse, do Snow Hollow, e fiquei impressionado, assim, um cara já jovem, com todo esse poderio dele claro que com um nível assim mais baixo orçamento e tal, mas eu achei muito, muito bem escrito, bem atuado e bem dirigido, assim, um cara que tem muito potencial. Eu sei que ele tá começando a aparecer aqui e ali, eu sei que o Diego assistia aquela série Barry, né, da HBO, que no final da série toda tem uma versão tem um filme falso, né, contando a história da série do Barry, uma versão toda falsificada, e o personagem aqui faz o Barry, é esse Jim Cummings, né, ele é um ator, além de ser escritor e diretor, ele também é um ator, assim, volta e meia ele aparece, e aí eu lembrei agora que eu vi ele. Então fica essa dica, né? O Lobo de Wolf Hollow toca muito dos assuntos que o Lobo tentou fazer, especialmente em termos de gênero, né? Que pra mim foi muito bem sucedido. Então são essas 3 dicas. Muito bom. E a gente vai dar uma leve pausa aqui na nossa temporada de monstros. A gente não sabe se realmente vai entrar ou não, porque o nosso próximo episódio vai ser um filme que nem estreou ainda no cinema. Nós vamos fazer uma viagem pro cinema semana que vem para assistir o lançamento Fale Comigo, filme agora de 2023, dos irmãos Philippou, são 2 irmãos australianos. A gente não sabe se vai ser um bom filme ou não. Eu sei que tá com umas boas críticas. Vamos nos juntar, assistir ao vivo e vocês vão ouvir em primeira mão nossas impressões. A gente não sabe se tecnicamente um filme de monstro para entrar na temporada, mas mesmo assim, qualquer coisa a gente faz uma ligeira pausa, assiste esse e depois a gente continua com monstros, né? Mas então é isso. Esperamos vocês daqui a 2 semanas para falar sobre o lançamento Fale Comigo. É isso aí, galera. Então, vamos dar o tchau pro pessoal aqui. Diegão. Falou, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Igor. Até mais, meus colegas arquivistas. Sempre muito bom falar com vocês sobre esses filmes ótimos, esses filmes bons, esses filmes mais ou menos, esses filmes chatos, esses filmes ruins e o Lobo. É isso aí, pessoal. Até daqui a 2 semanas. Valeu.